Bom, gente, vamos ler um trecho relativamente longo das Escrituras, que está em João no capítulo 6. João capítulo 6, a partir do versículo 22, que é uma discussão que o João registrou Vai ler em inglês? a partir da multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, a multidão ficou feliz com a multiplicação dos pães, e aí, daí para frente, João nos chama a atenção para essa questão, que um milagre é feito, mas a humanidade não fica satisfeita com o milagre, né? Mas não é exatamente deste assunto que a gente quer falar, nós vamos falando do assunto à medida que formos lendo o trecho, que é extenso, mas é importante. João 6 e 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Uma primeira pausa, que Jesus chega, né, e já detecta. Jesus não era gentil, né? Jesus não era estrategista, Jesus não era empresário, ele é apenas o Senhor da verdade, ele não deixa nada passar. Então a multidão fez aquele sacrifício todo, porque o ser humano se sacrifica, Basta vocês ficarem sabendo, sei lá, que Justin Bieber, que já não é top das paradas, mas continua sendo top das feminilidades, ele vai fazer uma pousada aqui em BH. Sei lá, 6 meses antes haverá pessoas reservando lugares para ficar nas regiões onde ele vai se apresentar. Porque o ser humano se sacrifica. Mas o legal é que em o ser humano se sacrificando, isso não encanta a Deus. Deus não fica encantado com o sacrifício, que é exatamente o oposto do que a gente aprende aí, né? A gente aprende que Deus se agrada de sacrifícios, por mais que já nos Salmos do Antigo Testamento seja escrito: eu não requeri de vós sacrifícios. Mas essa história do sacrifício é tão grande que, se você disser isso no dia a dia, você vai ser confrontado. Não! Deus se agrada de sacrifícios. E aí a multidão faz um sacrifício, pega um barco, vai no lugar e ele não está. Aí vem aquele tanto de barquinho procurando ele à noite. Passaram a noite inteira procurando, no outro dia de manhã a multidão está lá. E aí Jesus olha para aquela multidão, reconhece o sacrifício deles e diz: olha, vocês fizeram esse sacrifício todo porque vocês comeram do pão, ou seja, vocês presenciaram o milagre, mas não foi só isso, não é porque vocês se empanzinaram, ficaram fartos. Trabalhem, gente, se sacrifiquem, não pela comida que perece. E é legal que Jesus já inverte tudo, né? Ele chama o milagre que ele fez de comida que perece, porque o pão com o qual eles tinham se fartado era um pão fruto de milagre. Aí Jesus fala: isso aí é comida que perece. Ou seja, milagre é fichinha. Milagre, quando você precisar, eu faço. Milagre, clamou, recebeu. Agora, trabalhe pela comida que não perece. E aí o estilo de Jesus aqui para frente é assim, maravilhoso, né? Porque ele chega no versículo 29 e fala assim, no 28 eles perguntam: mas o que a gente vai fazer então para realizar as obras de Deus? Aí Jesus responde no 29: a obra de Deus é esta, que creiais naquele
que por ele foi enviado. Ah, quer fazer a obra de Deus? Não é ficar maravilhado com o milagre de pão. Fazer a obra de Deus é reconhecer em Jesus Deus em pessoa. Qual é a obra de Deus? É que vocês consigam reconhecer em Jesus que Ele é a manifestação do Deus vivo. É interessante que o ser humano entra em crise, né? O ser humano acredita em Deus, o ser humano acredita em Deus pela via religiosa, com todas as suas variações, mas se você coloca Jesus, aí você terá problemas de reflexões antimachistas. Por que Jesus, uma figura masculina? Você terá problemas de reflexões. Ah, por que Jesus? Ele não é o único gente boa que passou pela humanidade. Mas o texto de Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ele mesmo vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus se revelou por meio daquele que ele enviou. Ah, quer ver Deus? É através de Jesus, é seguindo Jesus. Que parece um cursinho de escola dominical, né? A gente é tão perverso que a gente reservou a pessoa de Jesus para escola dominical, que é um lugar que ninguém vai, né? Ou então, Jesus tem que ser um milagreiro, e aqui ele já começa a esfarelar esse Jesus milagreiro. Eu fiz milagre ontem, mas isso não presta. O milagre, por excelência, é vocês que dizem crer em Deus, receberem aquele que Ele enviou. Continuemos agora, no versículo 30. Então, o então é sempre uma palavra típica da religiosidade humana. Porque por mais que Deus se revele, nunca vou me esquecer de uma aluna que eu tive numa escola em Contagem, que ela levantou no meio da aula do nada e falou assim: olha, Deus pode até existir. E eu te falo mais uma coisa, professor. Se Deus aparecer na minha frente, eu mando ele tomar. Levantou e saiu. E aquilo que chocou os alunos não me chocou, porque crente não manda Deus tomar naquele lugar como aquela aluna que nenhum conhece e diz que mandaria se ele aparecesse para ela. Mas crente tem dificuldade de crer em Deus. Crente não crê em Deus. Crente crê no milagre do pão, crente crê na campanha, crente crê que todo mundo tem que cair, crente que crê que Deus é punitivista. E aí Jesus começa desfazendo isso, porque crente no sentido religioso, porque quem crê em Jesus não vai fazer isso aqui, ó, versículo 30. Então, lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? O pessoal tinha acabado de comer pão multiplicado e está perguntando quais são os feitos dele. Nossos pais comeram maná no deserto. Isso parece quando você está discutindo aquela história de coxinha e petralha, né? Porque você dá todo o argumento e o cara que não tem nada a ver, porque Jesus está dizendo: gente, eu fiz milagre ontem, mas o milagre por excelência é que vocês creiam em mim, não é que fiquem impressionados com o milagre. Mas o pessoal que não quer discutir a coisa chega e fala assim: tá, mas faz alguma coisa aí para convencer a gente. Não estamos convencidos. Aí ele diz: quais são os teus feitos? Eles dizem. E ainda eu cito um exemplo: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. E Jesus não se deixa escarnecer. Ele continua, versículo 32: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Pronto, aí já acabou com a mentalidade humana toda. Porque o pessoal tinha uma tradição. Nós sabemos as coisas. Somos um povo fruto de um milagre. Porque Deus, através de Moisés, fez um pão cair do céu. Um pão que, se você for lá no texto original, o povo reclamou: ah, estamos com fastio desse pão. Mas Jesus não entra nessa discussão. Ele fala assim: não, gente, que isso? Não aconteceu isso não. Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É Deus quem dá o pão do céu. Ele já começa a falar. Imagina Jesus no meio de uma igreja hoje, né? Convencidíssimo. Versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Porque aquele pão descia do céu e não fazia mais nada. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim
jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Pronto, aí já começa a outra confusão humana, porque o ser humano é muito lógico, e aí o pessoal assim, mais endinheirado e que sabe citar todas as leis, toda a jurisprudência, toda a legitimidade, da versiculidade, da pregabilidade, da cultibilidade, da domingalidade noturna, tipo a Rosa Berta falando lá no último julgamento lá sobre o habeas corpus do Lula, eu vi até aquele negócio, mas religioso faz assim, ele é todo letrado, inteligente, prático e não consegue entender isso aqui. Porque se teve uma coisa que o Evangelho veio fazer, é bagunçar as suas certezas. Porque o pessoal pede a Jesus para que desse sempre desse pão. Mas Jesus chega e fala assim, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Mas mesmo Jesus dizendo isso, todo mundo aqui tomou café da manhã, almoçou e pretende jantar. Aí você começa a ver o distanciamento do entendimento religioso com o entendimento do Evangelho, porque o religioso quer que a água fique sendo transformada em vinho, para provar para os outros que a religião dele é melhor. O povo que estava aqui falando com Jesus foram atrás dele para comer mais pão. Ele disse isso lá atrás, vocês vieram atrás de mim porque vocês se fartaram com o pão ontem. Ou seja, nem eu mais estou ligando para esse sinal que eu fiz para vocês, porque o grande sinal está difícil de acontecer, é vocês reconhecerem em mim o pão vivo que desceu do céu. Mas eles estavam querendo um pão para que eles não tivessem mais fome. Jesus fala assim, é verdade, se vocês comerem do pão vivo que desceu do céu, que é melhor do que o de Moisés, vocês não terão fome. Mas alguém chega e fala assim, mas como? Eu continuo com fome, eu vim aqui hoje precisamente por causa disso. Aí começa. Versículo 36. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Ele não deixa barato, ele está apontando o tempo todo. Vocês são pessoas lutadoras, vocês fizeram esforço para estar aqui comigo, estão me fazendo perguntas, mas eu estou respondendo que eu já sei que vocês não vão dar a mínima pelo que eu estou dizendo. Até a gente pergunta, para que Jesus fez isso? Se ele já se sabia um perdedor, para que ele vai discutir essas questões? Veremos mais à frente. Então ele fala, embora me tenhais visto, não credes. Que é você vê essa discrepância, né? Porque eles viram Jesus, sabem que ele é o pão vivo que desceu do céu, mas eles só queriam que ele transformasse um pão em 5.000 pães para todo mundo. Mas nele, eles continuariam não crendo. É disso que Jesus está falando. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Uma primeira coisa aqui é que o pessoal na Reforma Protestante pegou isso aqui, por exemplo, para falar sobre predestinação. Que quando Jesus fala que todo o que o Pai me dá vem a mim, Jesus está dizendo que Deus escolheu umas pessoas para serem dadas a eles e outras não. E Jesus não está discutindo teologia aqui, ele está falando de questões práticas. Porque ele não é o nosso tudo. Ele sendo o nosso tudo, significa também que nós temos que, ao mesmo tempo, compreender que ele é Deus se fazendo carne e compreender que Deus, quando se fez carne, foi ser humano, limitado pelo tempo, pelo espaço e até pelo alcance do que ele estava dizendo. Então, quando ele diz aqui que todo o que o Pai me dá vem a mim, ele está dizendo para aquele povo que ele reconhecia a soberania de Deus, que ele era Deus, falando com o povo, mas ele era homem submisso ao Deus que cuidava de todo mundo. Esse é o mistério da Trindade, que ninguém consegue entender, que não adianta você explicar, mas adianta você dar algumas explicações. E uma das explicações é essa, que quem é Jesus? Jesus é ao mesmo tempo, porque só Deus pode fazer isso, ele é ao mesmo tempo Deus que se fez carne, que tem um compromisso de salvar a todos, que inferno é a última das últimas notas de rodapé da existência,
fiquem os crentes com raiva disso ou não, e crente quer que todo mundo vá para o inferno porque ele vive uma vida infeliz, então ele fica com raiva da possibilidade de alguém ser salvo. Mas Jesus, ele é Deus que se fez carne, e ao mesmo tempo ele é o homem mais submisso a Deus que a humanidade conheceu. E quando ele está dizendo aqui que todo aquele que o Pai me dá vem a mim, ele está dizendo na condição de um ser humano, dizendo, olha, só vai me ouvir quem o Pai trouxe para mim. Ele não está aqui dizendo que uns serão salvos e outros serão condenados. Ele está dizendo, uns virão a mim porque o Pai me deu, outros não virão a mim porque virão a Pedro. Né? E aí, como Deus, há muitas maneiras de ir a Jesus. Naquele grupo específico, as pessoas iam a Jesus porque ele estava ali, e elas fizeram de tudo para não crer neles. Mas muitos que não creem em Jesus ali, creu em Jesus através de Pedro, quando ele pregou lá em Atos 2 para 3.000 pessoas e elas se converteram. Ah, e agora que eu entendi, eu crucifiquei esse cara. Creu em Jesus, mas não diretamente através do homem Jesus, judeu de 33 anos. Creu em Jesus através do Espírito de Jesus que estava em Pedro. Está vendo? Não adianta você ficar departamentalizando o predestinado ou não. Podem ser no máximo predestinados a crer em Jesus só através da pregação de Pedro. Ou crer em Jesus através da pregação de Alex. Ou crer em Jesus através da oração da Priscila. Ou crer em Jesus até através de uma curandeira de algum quilombo. Porque Jesus é o Senhor de toda a terra, ainda que isso escandalize os cristãos. Mas naquele momento Jesus está dizendo, ó, como um ser humano, tem gente aqui que só vai me ouvir porque o Pai trouxe para me ouvir. Já ensinando para a gente, olha, sabe o que é ser humano? É entender que mesmo você sendo chamado para pregar a palavra, você não tem a obrigação de cumprir a cota de que todo mundo fique babando pelo que você está falando. Só vai babar pelo que você está falando aquele que foi enviado por Deus para ouvir o que você está falando. Nem todo mundo vai crer em Deus através de mim. Por outro lado, crer em Deus através de mim não diz nada a meu respeito. Diz do outro aspecto da Trindade. Que esse Deus que se fez homem, que foi o homem mais submisso a Deus que passou pela humanidade, e que foi ressuscitado e elevado aos céus, agora também habita em nós por meio do seu Espírito. O que é o Espírito Santo? É o Cristo ressuscitado que passou a habitar em nós e passou até a aparecer conosco. A nossa cara. A cara da nossa depressão, é a cara do nosso palavreado, é a cara da nossa boa ou má vontade. Né? Então não são três deuses, embora a sensação seja essa, mas é o único e mesmo Deus. E também não é aquela coisa histórica departamentalista, né? No Antigo Testamento é do Deus Pai, nos Evangelhos é do Deus Filho, depois que Jesus foi para o céu é só o Espírito Santo, não é trinitarismo. É isso aqui agora. Deus continua sendo Pai, governando todas as coisas. Deus continua sendo um Filho ressuscitado ao lado do Pai, a quem eu adoro. Eu adoro por quê? Porque Ele é Deus, Ele não é só um ser humano. Mas Deus é o Espírito Santo que habita em mim. Porque eu só posso adorar esse Cristo ressuscitado, e só posso entender que o Pai é amor mesmo, que Ele não é um ditador, por causa do Espírito que habita em mim. Né? Agora, a gente explica isso aqui e o pessoal fica confuso, né? Por isso Jesus chega e fala, não se preocupem. Quem o Pai concedeu que entendesse, entenderá. Se não entendeu, não se preocupe, você não é Deus. E ele, como ser humano, tinha essa calma, olha, todo que o Pai me enviar, vem a mim. Seja agora no homem Jesus, seja depois através daqueles a quem eu vou pregar. E quanto a estes que vêm a mim, e eles virão, diz o versículo 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele já está falando daquele público imediato e daqueles que eternamente vão crendo nele, serão ressuscitados no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, segunda vez. Satisfeito, né? Maravilha. Aí, a mente humana não consegue. Versículo 41.
Murmuravam, pois, dele, os judeus, porque disseram. Murmuraram, pois, dele os judeus. Quando João diz isso, ele está dizendo o seguinte: Jesus estava conversando ali com a nata da religião. Jesus estava conversando ali com quem mais entendia do assunto. Jesus não falaria assim na Grécia, Jesus não falaria assim na Índia. Aqui a gente vê no próprio livro de João, capítulo 12, que os gregos ficaram doidos por Jesus, queriam levá-lo para lá. Não, Sócrates falou uma coisa parecida, vem cá. E Jesus não quis ir. Porque como ser humano, ele não quis ser o salvador do mundo. Como ser humano, ele falou: não, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Sobretudo para os judeus, que no território de Jerusalém era o povo que mais entendia do assunto, que sabia dos cultos, que sabia das escrituras, que sabiam de tudo. Aí esses caras que mais entendem, isso deveria nos fazer desconfiar de todo pregador, que são os que mais entendem e recebem tanta luz que não conseguem ver determinadas coisas que você está vendo. Aí desses que mais entendem, eles murmuraram de Jesus porque Jesus disse era um absurdo. Que é um absurdo. Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Está vendo como é que religioso não consegue ver Jesus? Porque quem crê em Jesus fala assim: é verdade, ele veio, pelo ventre de Maria, eu sei que ele foi criado por José, mas isso aí são os disfarces humanos de uma coisa que eu sei que não foi assim. Ah, como é que você sabe que não foi assim? É quando você vai experimentando na sua vida coisa que ninguém de fora nunca vai ficar sabendo como foi. Né? Por exemplo, a vida é cheia de idas e vindas. Mas há quase um ano atrás, meu menino estava quase morrendo de cânceres evidentes no seu estômago. Quase que virou objeto de estudo científico, né? Já indo para o hospital das clínicas. Mas hoje não tem nada. E quando o pessoal foi lá, tem uns ficam até chateados: mas não, tinha um negócio aqui, essa foto faz uma ferida fenomenal, a minha ferida de estimação. Mas agora não tem nada. Não aconteceu nada. Alguém pode até achar que foi invenção. Se você for contar isso aqui, você vai o médico deve ter inventado o negócio aí. Porque tudo parece invenção, porque quem não passou pelo que aconteceu não vai acreditar e nem precisa. Jesus só responde: não acreditou porque não era dos meus. Quem é dos meus vai acreditar e até depois vai passar por experiências afoitas. Diria ele: eu sou filho de uma virgem mesmo. Podem falar que ela teve que contar uma historinha para coçar o chifre de José, mas eu sei de quem eu sou filho. Aliás, ele nunca fez preleção sobre o nascimento virginal dele. Né? Ele só fala de maneira prática. Quem crê, crê. Mas judeu, estudado, crente, que fez teologia, não crê. Por isso ele fala: não, olha como a coisa é lógica. Você não sabe onde a mãe dele mora? E existem coisas que até parecem, né? Eu me lembro de um líder religioso falando comigo numa reunião sobre os jovens, que Deus estava derramando o Espírito sobre eles. Ele foi numa reunião, invadiu uma reunião de jovens, e o Espírito Santo tomou aqueles jovens. Alguns que estavam aqui lembram disso. E sabe qual foi a saída do judeu, à época? Foi dizer para mim: não, esses jovens todos, isso é muito lógico, eles têm problemas mentais. De fato, alguns têm problemas mentais. Quem vai derrubar esse homem nessa lógica dele? Está correto aqui. O pai dele é José, a mãe dele é Maria. Eles têm problemas mentais. Alguns até hoje estão se vendo com seus problemas mentais. Mas engraçado que o mesmo Espírito de Jesus falava no Antigo Testamento: olha, quando eu fizer isso de derramar o meu Espírito, nem o louco errará o caminho. Porque os servos e servas profetizarão, gente sem cultura, né? Porque eu vou confiar nessa gentinha, servo, enlouquecido. Ele falava isso nas parábolas, né? Quando vocês forem convidar alguém para uma festa,
convide os coxos, os aleijados, os loucos, os insensatos. Porque na verdade louco todo mundo é, não sei se você sabe, quem tem muito conhecimento pode ter só uma loucura mesmo. Eu tinha uma professora lá da psicopatologia, psiquiatra, ela contava uns babados pra gente. Gente, vocês não sabem. Eu atendo professores que entram na sala surtado, mas é o surto deles que faz eles darem aula. Aí eu fiquei imaginando que é do direito, vamos falar mal do direito, né? Eu gosto de falar mal do direito, porque eles têm muito poder na mão, eles aguentam. Aí o cara chega, porque de acordo, a propósito, data vênia, quero falar de Mater Aexius Dei. Né? O Mater Aexius Dei. Conhece esse hospital de Belo Horizonte? Se não conhece, eu estou falando no juridiquês. Às vezes o cara ele é assim todo juridiquês porque ele é profundamente psicopata, mas ele sabe atuar ali, porque ele sabe todas as letras de todos os textos e parágrafos e decora tudo porque ele tem um transtorno obsessivo por decorar. Estou dizendo que todos são assim não, eu estou dizendo que acontece. Mas o acadêmico louco vira até obra de arte. Nós temos obra de artistas de pessoas loucas, como o Van Gogh, que não ganhou nada com o que fez, mas deixa quem vende as suas peças rico. Né? Temos o Arthur Bispo do Rosário, que sai escrevendo nas paredes e tudo, aí fica ganhando dinheiro com a obra dele, ele mesmo não ganhou nada. Temos esse doido aqui, não ganhou nada, mas deixa cada gente rica com a água do Rio Jordão. Então, ele foi visto como doido por esse mesmo, por que eu vou ficar chateado com um líder de igreja que fala que os jovens sobre os quais Deus se derramou são doidos? Alguns eram mesmo, mas nem todos. Tanto é que ele enlouquecia com a minha racionalidade na hora que eu explicar isso tudo para ele. Não, como esses judeus aqui, ó. Fala assim, ó. Respondeu Jesus: não murmureis entre vós, mas eles nem criam. Então, eles estavam murmurando. Jesus detectou a murmuração deles. Ah, esse cara tem problema de cabeça. Como que alguém pode saber o que a gente está reclamando? Não murmureis entre vós. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Terceira vez. Ele está dizendo, sabe que vocês são tão inteligentes, vocês sabem quem é meu pai e minha mãe, que vocês têm todas as explicações lógicas? Olha que armadilha terrível. Vocês são tão religiosos exatamente porque, por enquanto, vocês não foram feitos para virem a mim. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Este, né? Aquele lá não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí o assunto era pão, agora vai começar a coisa do vampiro, né? Isso Jesus falando para Nata, que conhecia a Bíblia, que era religioso, que era pastor de igreja, né? Aí, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus, a Nata, entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Nossa, se eu estivesse lá, eu ia rir demais dessa discussão. Essa conversa é muito esquisita. Jesus já não tinha convencido os caras sobre o pão. Agora ele vem falar que eles têm que comer a carne dele, porque a gente que está aqui hoje lendo à distância, não, isso é simbólico, blá, blá. Não, não estou falando de agora da sua interpretação, estou falando de lá em loco, no momento, com aquele tanto de homem inteligente, aí chega um cara e diz para eles, olha, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, meu Deus do céu, ele pediu para morrer aqui. Pediu, porque o homem inteligente não consegue entender isso aqui. Por isso que no reino de Deus a gente tem que ser como criança, porque criança entende rapidinho. Agora, um homem inteligente, formado, não entende isso aqui. Ó.
52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus. Ele responde sem responder, né? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia pela 4ª vez. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Está vendo que está dentro de uma igreja, da sinagoga era a escola da época, né? Olha para você ver, que maravilha, né? Se Jesus fosse um pregador estrategista, ele nem tocaria nesse assunto. Imagina a mãe de Jesus. Todo mundo aqui que lida com a verdade tem aquela pessoa para ser o seu freio de mão, que se arroga a ser o seu freio de mão. Para de mexer com esses assuntos, você sabe que isso não vai dar certo. Era o pessoal falando com Jesus. Porque olha só o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, gente que estava seguindo ele, como muitos dos nossos colegas à época, chamados de loucos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Você fica escandalizado mesmo com esse papo de chupa-cabra, né? Comer carne, comer sangue. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, entrou no meio. Vocês estão escandalizados com isso? Está dizendo aqui. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu. Você está vendo que isso gerou divisão até entre os apóstolos, né? Porque quando ele fala que sabia que não trair, assim, um dos que falaram demais aqui foi Judas, né? Lógico, culto, inteligente. Aí, versículo 65, e prosseguiu. Por causa disto é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Resolveu? Não. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Dois problemas aí. Eram discípulos, gente que o conhecia, e eram muitos. Jesus Malafaia não dava certo, porque ele não ia criar estratégias para deixar a multidão reunida, nem ia criar a ADVEC para fazer tempos maravilhosos. Fala que muitos... Imagina Jesus casado, ele não podia casar, não. Que a mulher dele... Eu vou te bater no nosso sustento no mês que vem. Olha o tanto de gente indo embora, Jesus. Pelo amor de Deus, nossos filhos, Jesus. Ai, é um fracasso. Eu falei para você não falar isso perto do seu pai. Você sabe que o seu irmão não gosta disso. Ele ganha muito dinheiro, fica falando essas besteiras. Você também caça briga, né? E Jesus não estava caçando briga, não. Ele só estava dizendo para a crentaiada. Vocês creem? São crentes? Sabem tudo de evangelho? Judeu? Não tem problema se vocês não entenderam, não. Se querem ir embora, podem ir. Sabe por quê? Ninguém que o Pai não me enviou não vai vir. Se veio e foi embora, é porque papai não mandou para mim. Eu estou tranquilo com isso. Aí o versículo 66 fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tipo, abandonar é? Jesus vai estar lá, né? Nossa, ele é tão legal, cara, mas vai ficar mal para mim se eu for lá. Não, ele é legal. Eu nem curto as coisas de Jesus no Facebook, né? Eu não curto as coisas que ele gosta, porque vou ter uma briga com a minha família, mas eu não curto, mas é legal o que ele fala. Olha, eu queria ter a coragem dele, mas não vai rolar, não. Não tá doido? Se ganhar meu dinheiro mês que vem, esse cara é doido, o que ele fala? E já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós vos retirardes? Ou vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor,
para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Esse é o cara que quis traduzir como diabo. Um de vós está dividido. Diabolos, é dividido. Né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Mas com essa observação que o João faz acerca de Judas, ele também, sem perceber, nos traz um consolo. Ele está dizendo, presta atenção, nem todo mundo que abandona, que vaza, é inimigo. É só covarde. É aquele cara que não vai curtir nada do que você publica no Facebook, porque ele é um cagão. Ele não quer se comprometer. Ele é um Naamã que diz para o profeta Elias: olha, eu entendi que o Deus de Israel é o verdadeiro, mas quando a deusa lá da Síria for cultuada, eu posso me prostrar diante dela, mas sabendo que é para o Deus de Israel? Ele diz: fique em paz, faz o que você quiser. Deus já entendeu o seu coração. Deus recebe os covardes, por que ele não vai receber os corajosos? Né? Como é que eu sei disso? Porque o fato de uns não terem fugido e continuar andando com ele, sabe aqueles? Glória a Deus! É verdade, Jesus! Eita mistério, carne e sangue eu quero comer! E Jesus está dizendo, esses caras que fazem festa costumam ser traíra, costumam ser os diabos. Fazem tanta festa como me vendem a hora que for preciso. Como Judas Iscariote, conhecia tudo, fez milagres, expulsou o demônio. Mas na hora que o bicho pegou, Judas o traiu. Porque aparentemente Judas estava com ele, mas em espírito não estava. Né? Embora eu fale de Judas sempre com algum respeito, porque João vai dizer que quando Judas foi trair Jesus, o diabo entrou em Judas. Ou seja, tudo que o Judas fez foi possuído por espírito maligno. Quando o espírito maligno sai, o Judas se mata. Assim, o que eu fiz? E até essa salvação trágica de Judas, é trágica, mas é salvação. Melhor do que os escribas e fariseus que nunca ficaram endemoniados e nunca se converteram. Mas morreram como? Conhecedores da palavra, homens de bem, ninguém pode acusar nada de mim. Agora mesmo eu recebi uma postagem de alguém, acho que foi um bolsominion que postou, falando do Hitler, né? Falando assim, várias imagens do Hitler. Preconceituoso, machista, racista, não sei o quê. Aí escrito embaixo assim, dizem tudo isso dele porque nunca puderam chamá-lo de corrupto. Fato. Alguém discorda dessa postagem? É verdade. É por isso que Jesus chamava os escribas e fariseus de raça de víboras. Porque eles não eram corruptos. E ninguém aqui está exaltando a corrupção. Mas quem não é corrupto? Ele não era corrupto naquele sentido utópico. Eu não estou na lista da Lava Jato. Mas chama quilombola de vaca que não presta para nada, de algumas arrobas. Diz que a quarta filha que tem foi fruto de um erro. Né? E aí as pessoas sincericidas falam assim, não, mas o que tem? Ele estava fazendo isso é o momento, ele só estava fazendo a brincadeira. Eu tenho medo de quem brinca com esse tipo de coisa. Porque Jesus vai dizendo, as minhas palavras são espírito. Foi esse tipo de gente que não é corrupta, mas que não gostava de mulher, não gostava de preto, não gostava de pobre, não gostava de indígena, que matou Jesus. Quer dizer que os que gostavam não matou? Tem os seus corruptos, né? Que usam da imagem do pobre, negro, mulher, etc., que matam também. Mas esses são até fáceis de detectar. Agora, esses que são todos corretos, a discussão de Jesus é em cima deles. E aqui eu não estou falando de partidarismo, eu estou falando de o que é a consciência humana. Que Deus em pessoa falando com eles, eles falam assim, não. Primeiro, fala o que você quiser, eu sei de onde você veio. Você está falando que você veio do céu? Mentira, você veio do bucho da Maria. Está falando aí que eu tenho que comer da sua carne e do seu sangue? Você está doido. Eu vou continuar fazendo teatrinho lá, fogo de papel de seda, vento de ventilador, teatrinho de jogar água no rio que passa atrás do tempo e falar que sai do trono de Deus. E o povo gosta porque eu comi pão. Agora, esse milagre de entender que você
veio do céu, é até esquisito esse negócio. Jesus vai cair do céu, porque quem caiu do céu foi Satanás, diria um pastor que tinha medo do caminho da graça. Falava, o caminho, esse negócio é caminho, isso é uma coisa de budismo, uma coisa de ocultismo, caminho. Ele teria esse raciocínio, são essas pessoas maravilhosas, corretas, acerca das quais Jesus só tem um compromisso: alfinetar. Mas pegando no final do texto é isso. Quem vai embora não quer dizer que não será salvo, e quem permaneceu não quer dizer que está salvo. E isso é assim desde sempre, né? Muitos que foram afogados no dilúvio foram salvos. E alguns que foram atravessar a arca começaram um novo mundo com o coração podre. O neto do Noé lá, o Canaã. É assim. Porque a nossa segurança não é essa previsibilidade de quem foi, quem ficou, quem abandonou, quem sabe fazer o teatro. A nossa salvação é fazer e viver isso tudo nele. Por que eu quis ler esse texto tão extenso e por vezes até cansativo? Porque se tem uma discussão que está acontecendo hoje em dia, num país injustiçado que a gente vive, é essa. Que a pessoa judaica, entre aspas, no sentido ideológico, né? Ela chega para você e diz assim: para que essa comparação idiota, por exemplo, de Marielle com Jesus? Comparar o julgamento injusto de algum político com o de Jesus? Jesus é incomparável. Alguém da minha família falou outro dia: Jesus é um caso à parte. Não, Jesus é Jesus. E Jesus está dizendo aqui exatamente o contrário, está dizendo: eu não sou um caso à parte. Eu sou o caso. Colossenses capítulo 1 vai dizer, Paulo fala nos Colossenses, né, vai dizer: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Nele tudo subsiste. A sua percepção tem que passar nele. Então, alguém que não foi iluminado pelo Evangelho de Jesus ainda pode fazer essa diferença. Agora, crente não deveria fazer isso não. Eu não posso fazer uma pesquisa científica que não passe pela carne e pelo sangue de Jesus. Eu não posso dar uma respirada durante o dia se não for nele. Pelo menos a consciência para fazer isso eu tenho. Então Jesus não é um caso à parte. Por que eu falei aqui no começo que ele é ao mesmo tempo Deus que se fez homem e ao mesmo tempo o ser humano que mais foi submisso a Deus? Para te dizer que ele não é um caso à parte. Ele está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e aí é que encontrareis descanso para as vossas almas. Por que as almas aqui andam tão cansadas? Porque conhecem Jesus como se relacionam com qualquer ídolo. O que é o ídolo? É alguém que você prefere adorar a sua performance. Ah, o Axl Rose jogou uma cadeira nos fãs. O importante é que no show ele tem uma performance maravilhosa. Ah, o Justin Bieber dormiu com a prostituta. O importante é que no show o ídolo é assim. E se ele te desiludir, você mata, como mataram o John Lennon. Né? Mas Jesus não é ídolo, ele quer ser verdade na sua vida. Por isso que ele nem tem medo que você fique decepcionado com ele. Olha o que Jesus acabou de fazer. Deixou muitos dos seus discípulos decepcionados. Sai fora, não dá certo. Olha, Jesus é um cara muito legal, mas eu detesto confusão. E ele fica lá, conversando aquelas coisas lá, de comer carne, comer sangue. Ele sabe que o pessoal não entende isso e vem falar desses assuntos. Jesus também não gostava de confusão, não. Mas ele nunca correu de responder a perguntas capciosas de gente que acha que sabe demais. Que hoje, se ele tivesse WhatsApp, se ele tivesse Facebook, ele, ser humano, no tempo e no espaço, ele não ia, não. Mandou um WhatsApp besta como esse aqui, ele leva a resposta na hora, não é porque ele gosta de confusão, não. É porque quem se sente salvo demais tem que colocar a salvação em questão. Aí um pastor desses, que se escandalizaria com Jesus, colocou assim, nos dias que a Maria morreu, né? É tanta gente comparando as pessoas mortas com a morte de Jesus, só não consegue compará-las com a vida de Jesus. Aí alguém mandou isso para mim, eu fui devolver. Ó, fala para ele, que mandaram dele para mim. Pode printar e mandar para ele. Fale para ele que, pelo contrário, ele é uma pessoa que não consegue imitar Jesus em vida.
Porque ele jamais vai ser acusado de ser amigo de publicanos e pecadores, e Jesus foi. Ele jamais vai ser acusado de ser glutão e bebedor de vinho, e Jesus foi acusado disso. Ele jamais vai ser acusado de mentiroso, porque ele é tão correto que todo mundo fala assim, ele não mente, mas Jesus foi acusado de mentiroso. De maneira que ele é tão correto que ele nunca seria acusado como Jesus foi. Qual que é a glória de Jesus? É ser passível de todas as más impressões e ser justificado por todos aqueles que o conhecem. Mas o religioso não. Ele fica com raiva de você comparar a morte de alguém que morreu justiçado com a morte de Jesus, porque ele não tem nada na vida para imitar Jesus. Eu tenho medo de gente que é tão correta que nunca será acusado de nada. Vocês estão vendo aí os católicos com um conflito em relação ao Papa. Porque o Papa tem a humildade de dizer, gente, a vida é muito gelatinosa e nós somos chamados para acolher. Mas os corretos, não, nós somos chamados para separar o joio do trigo, corrigir, é o certo e o errado. Essa coisa meio assim, porque Jesus era assim. E ele falou, olha, eu quero que vocês aprendam de mim, que as coisas não se resumem àquilo que a gente vê. Quero que vocês aprendam de mim, que quem ama como eu amei será julgado como eu fui. Quero que vocês aprendam de mim, que eu, que não cometo pecado, quando eu vi a sujeira do pé de vocês, eu lavei os pés de vocês e queria que vocês lavassem o pé do mundo inteiro. É isso que é comer da minha carne e beber do meu sangue. E o que é comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus? Porque ele fala assim, as palavras que vos falo são espírito, está dizendo, entenda o que eu estou dizendo. Vocês estão aí com medo de comer carne de judeu da Galileia e beber sangue de Capial de Nazaré? Não é disso que eu estou falando não, deixa de ser boa. Aliás, vocês sabem que não é disso que eu estou falando. Mas vocês vão usar isso para fazer meme. O que eu quero que vocês compreendam é outra coisa. É que eu não sou um caso à parte. Eu sou o caso, ou seja, comer da minha carne e beber do meu sangue é ser quem eu sou. Não falei aqui que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Ninguém vai virar Deus por comer da carne e beber do sangue de Jesus. Mas todos nós fomos chamados a ser tanto de Jesuses por aí. Como seres humanos, submissos ao Pai, perguntando ao Pai sobre tudo, contando com o amor do Pai, crendo de verdade que Deus não está a fim de te sacanear. Por isso você não tem que ser correto. Você vai sendo correto porque você confia nele. Ele está numa situação onde você poderia aprontar toda, mas você não vai aprontar, não é porque os olhos do Senhor estão te vendo, não. Os olhos do Senhor não precisam me ver, o Senhor está em mim. Ele vive em mim. Eu é que estou vendo o mundo através dos olhos dele. É isso que é ser um caso. Não é Jesus é um caso à parte. O pessoal fica com raiva, né? Quem vai votar em determinado bolso... viu, Arthur Fábio? Quem vai votar em determinado candidato, ou você escolhe, ou é esse candidato ou é Jesus. Aí o pessoal fica com raiva. Não, Jesus é incomparável. Mas está dizendo desse espírito, olha, quem tem o espírito de Jesus não consegue votar em determinados candidatos. Aí os outros que são falsos, a falsidade a gente detecta. Aquele é o que ele é. Aí você vê que ele é o escracho, o escroto, a autenticidade da sacanagem e vai votar nele só porque ele é autêntico na sacanagem? O que aconteceu com os filhos de Jesus da nossa geração? Como é que eu não posso dizer uma coisa dessa? Eu vou dizer sim. Quem come da carne de Jesus e bebe do seu sangue, ou seja, quem incorporou Jesus, num certo sentido, e ao mesmo tempo se desenvolveu nele, não consegue entregar o poder a gente que é tão sincera quanto perversa. Chore se quiser, doa quem doer e pragueje. Porque Jesus ao vivo falaria para você, pragueja, desabafa mais. Por um simples fator. Quem Papai do céu me deu, vai vir a mim. Se você está bravinho, é porque a mim você não vai vir. Que Papai do céu não te deu para mim. Vocês entendem agora porque ele foi crucificado, né? Gente boa não aguenta isso não. Gente boa... Já teve uma conversa assim, você está conversando?
Os caras já querem pegar pedra, precisam ver nos evangelhos, há vários episódios onde Jesus estava numa boa falando e os caras pegavam pedra, olhavam ele do morro, ele tinha que escapar. Tudo gente boa fazendo isso. Eles são tão bons quanto a pessoa na qual eles querem votar. Porque são sinceros. Agora, existe dois tipos de sinceridade. Tem aquela sinceridade que sincera é sem cera, não tem cera, não tem maquiagem. Aí tem gente que não tem maquiagem e te mostra o monstro que ele é. E ele é só aquilo mesmo. Agora, existem outras pessoas que são sinceros, como a história infantil da Bela e a Fera nos conta. Onde você consegue... Não, tem um monstro ali, não. Isso é só porque ele está encantado, sofreu um encantamento da realidade, da bruxaria, sei lá do quê. Mas tem uma coisa legal aí a gente tem que aprender com a Bela a conversar com certas coisas feias. Como Jesus, era uma coisa feia. Olha que discurso feio. Imagina Jesus ir no Congresso Nacional dizer: vim aqui dizer para vocês 3 minutos regimentais. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá a vida eterna. Ou quem fizer o contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa mais doida. Só que Deus não se deixa enganar e Ele fala para vocês: eu sei que vocês entenderam. Vocês entenderam tanto que ficaram nervosos. Você acha que alguém que não entende alguma coisa fica tão nervoso quando não entende? Geralmente as pessoas que já entenderam, elas te perguntam e viram para o lado e vão conversar. Isso acontece muito nada. Pessoa, o que você acha disso? Não quer saber da sua resposta, porque ela já entendeu. Uma pessoa que é crente faz muito isso. Agora, uma pessoa que segue a Jesus mesmo, que tem comunhão íntima com Jesus, vai ser bem-aventurado com ele até nesse aspecto. De falar: puxa, entendendo o que eu entendi hoje, lendo esse texto extenso, eu vou perder o medo de viver. Não vou ser nenhum kamikaze e sair por aí para morrer. Mas quando a morte chegar perto de mim, eu não vou ter medo dela. Porque Jesus não está convidando ninguém a ser louco, desinvestado, afrontando os outros por aí, indo no museu orar por essa pouca vergonha do país. Pelo contrário, ele só queria que você recebesse quem não está no museu. Recebesse. Às vezes o receber é também ir. Mas é ir como quem está indo perdendo. Porque eu não estou indo no meu nome. Até indo, eu tenho que entender que só vai me atender aquele que o Pai trouxe para mim. E também, se não me atender, é porque o Pai não te trouxe para mim. Isso a gente fala com autoridade religiosa, cheia de convicções, como as que Jesus estava falando. Mas se uma pessoa que não te entendeu, como aquela aluna que falou que ia mandar Deus tomar naquele lugar se ele aparecesse para ela, pode ter certeza, Deus nem se ofendeu. Um ser desse nem existe no mapa da humanidade. Geralmente viram os melhores pregadores do Evangelho, quando não viram gente chata, né? Irmão, porque na minha adolescência eu falava que ia mandar Deus tomar naquele lugar, eu quero que vocês é que tomem naquele lugar com o Evangelho. Aí ninguém aguenta, né? Vai para outro polo. Tem gente que é chata, e aí vira chata em nome do Evangelho. Tem problemas sérios de personalidade e se esconde no Evangelho. Mas não foi isso que Jesus veio fazer. Mas, finalizando aqui, toda essa palavra que a gente leu foi para dizer isso, gente. Jesus não é o caso à parte, um caso à parte. Ele é o tudo, ele é o nosso tudo, ele é a nossa convicção. Quando você entender isso, até para consertar um software do seu computador, você vai contar com ele. Porque quando a Escritura diz que ele ressuscitou, não é aquela coisinha para você comemorar no dia da Páscoa, que vai ressuscitar. Ressuscitou significa, puxa vida, ele ressuscitou de alto a baixo, da esquerda à direita, ele ressuscitou e preencheu todas as coisas. Então, se ele preenche o cosmos, ele preenche o micro, chip. E aqui eu estou falando de loucura de você vai orar agora para o seu chip ficar consertado? Não, estou falando de você dizer: Jesus, cada pensamento meu que passa na minha cabeça, se não for em ti, eu nem quero. Ai, que pensamento esquisito. Todo aquele que o Pai deu a Jesus, vai a Ele.
Não tem nada do que eu faça aqui, nem na minha vida, nem em algum outro lugar, que não seja nele. Porque eu digo que alguma dessas coisas for fora dele, eu tentei fazer algumas coisas fora dele, me lasquei todinho. Né? Ainda tive a graça de ser livrado dele, de ser livrado por ele das mãos dos homens. Mas eu sei que eu me lasquei. Porque eu não consigo fazer nada fora dele. Né? Mas ele é tão maravilhoso que ele deixa até os outros com raiva do livramento que ele nos dá. Porque ele sabe que quem nasceu para agir nele também sabe se arrepender nele. Mas quando vocês ouvirem alguém bravo aí falando que Jesus é um caso à parte, que Deus faça você ficar doidão como Jesus ficou aqui. Fique surtado e comece a falar. Quem acha que tem Jesus não deveria nem conseguir pensar que ele é um caso à parte. E, tipo assim, quando eu estou lendo a Bíblia, eu estou devoto a Jesus, mas eu vou votar naquele sujeito. Meu Deus do céu. O que aconteceu com esse povo? Sabe o que aconteceu com esse povo? São de Jesus, pode até ser, mas precisam se converter. Por favor, entendam bem. Eu estou aqui falando de uma tendência político-religiosa, mas eu também não estou apontando em quem você deve votar, não. Eu estou apontando um ícone, ou 2 ícones, ou 3, nos quais aqueles que dizem seguir Jesus estão bancando Judas. Estão tão lógicos que acham que Jesus é um caso à parte. Traindo Jesus na cara dura. Mas que Deus nos livre, o mundo vai continuar sendo o que o mundo é, a política vai continuar sendo o que ela é, mas nós somos chamados, convocados e até intimados, quem recebeu a revelação, para andar em Cristo, para que Ele seja o cabeça do corpo, da igreja. Que você não sabe existir nele, porque nele tudo subsiste. E lá ainda diz, quer reinos, quer principados, quer potestades, nele tudo subsiste. Isso significa que até a maldade do capiroto só não é pior porque está nele. Porque ele é tão ele que ele sabe governar o mundo até com o capeta fazendo trairagem no meio dele. E na verdade o capeta nem é preocupação de Jesus, porque ele já está julgado. A preocupação de Jesus são as mentes que ele iluminou, eis que a luz se revelou, mas os homens, ele está se referindo aos homens que receberam a luz. Eles amaram as trevas, porque a luz estava mostrando o coraçãozinho deles, eles são bons demais para serem revelados, não pode. Mas, quem o Pai concedeu ao judeu Jesus? Creu nele. Quem não concedeu ao judeu Jesus? Creu depois e continua crendo. E, em última análise, quem o Pai deu a Jesus está crendo nele na eternidade. Isso inclui cada um de nós. Você pode crer nele com 101 anos, com o pé na cova. Mas quem o Pai concedeu a ele, e o Pai não quer que nenhum se perca, concederá. Ou se converterá. Mas de repente, aprove a Deus, ou queira a Deus que você tenha entendido isso agora. Então não vai ficar velho para crer em Jesus. Creia agora. Use toda a sua energia, inteligência, seus projetos, tudo que ainda está em andamento, e fala assim, isso tudo para mim acabou, porque eu preciso agora passar por ele, eu preciso me refazer nele. Não vou ter nem medo de perder nada, porque se não foi nele, nada me teve valor. E ainda, a nível de conclusão, eu queria fazer uma observação que eu lembro que eu tinha na minha adolescência, uma música, né? Falava assim, que ele tornou-se pobre para que eu fosse rico, tornou-se feio para que eu fosse bonito, tornou-se servo para que eu fosse príncipe e morreu para que eu pudesse viver. Só que essa é uma fantasia humana. Porque, na verdade, Jesus tornou-se pobre para dizer para mim, você é bem-aventurado porque você é pobre, você está em mim, essa é a maior riqueza. Independente de você ser rico ou não. Ele tornou-se feio para que você aprendesse a não ter aparência nem formosura. Porque a beleza, ela está além disso. Isso não quer dizer também que quem é bonito é do diabo. Bonito no sentido que os seres humanos dão à estética.
e que ele tornou-se servo, não foi para que você se tornasse príncipe, tornou-se servo para que você, com ele, abdicasse da sua glória e fosse servo, fiel até a morte de cruz. E a Bíblia fala também que ele morreu, não foi para que você pudesse ver, ele morreu para que você morresse com ele na morte dele e ressuscitasse com ele. Essa é a diferença entre o Evangelho que enfatiza a prosperidade e o Evangelho que está te trazendo a verdade. Em Cristo eu ressuscito, mas eu morro também. Em Cristo eu posso até ser um ser humano competente e rico, mas em Cristo eu sei ser ético ainda que em imensa pobreza. Mas só entende isso quando entende que Ele é o nosso caso, Ele é o nosso tudo. Ele é a nossa alegria. Com Ele, até a vida mais triste tem significado. Eu me lembro que eu já acompanhei situações tão terríveis de sofrimento que eu falava para Jesus: Senhor, se essa pessoa tivesse pelo menos o Senhor como parâmetro, não precisaria acabar com o sofrimento, mas o sofrimento teria parâmetro. Porque morrer com Ele é isso, você entender assim, esse sofrimento é horrível, cruel, macabro, mas eu estou nele. Era só isso que o Paulo queria dizer quando ele falava para aquelas mulheres: olha, seja submisso ao marido como ao Senhor, tipo, a sociedade que você está não te dá saída, mas aguente isso nele. Porque Ele é o nosso tudo. Ele não está dizendo que mulher tem que ser capaz de homem. Ele está dizendo, ainda que você seja alguém que é obrigada a ser capaz de alguém, se for nele, isso tudo vai mudar de significado. Geralmente há surpresas. Né? Mas amém. Deus os abençoe.